Olá, tudo bem, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais uma aula de artes. Eu espero que esteja tudo bem com você. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero estar relembrando, sobre o cuidado que a gente deve continuar aí mantendo, sobre a higienização das mãos, a lavagem das máscaras e também o distanciamento, Enquanto as coisas não voltam ao normal, nós vamos continuar aí obedecendo os parâmetros da saúde e da prevenção. Então, quinto ano, hoje nós vamos falar sobre um artista muito legal. Ele fez uns desenhos muito interessantes. O nome dele é Joan Miró. Vamos conhecer? Esse daqui, Joan Miró. Ele, gente, ele mesmo criou sua própria linguagem artística. Ele não copiou nada de ninguém, ele não queria copiar nada de ninguém. Então, ele retratou a natureza como se fosse uma criança desenhando. As crianças, quando desenham um desenho assim, a gente não consegue saber, ela desenha um rabisco e fala assim: esse daqui é um porquinho. A gente olhando, a gente não vê o porquinho, mas a criança consegue enxergar o porquinho, Então, é dessa forma que o Joan Miró, ele desenha, ele retratava as suas obras. Esse tipo de desenho é chamado de surrealismo. Por quê? Porque ele não é nada real. Ele não aparenta, com a realidade, ele é fora da realidade, os desenhos, E aqui, gente, ele é mais jovem. O Joan Miró, ele nasceu em Barcelona, na Espanha, no dia 20 de abril de 1893. Em 1924, a pintura dele começa a receber, essa influência do surrealismo, e os símbolos, eles fluíam do subconsciente. Então era como se fossem imagens de sonho. Então as figuras dele não estão relacionadas com a realidade, mas sim com o surreal. E Miró, ele queria muito assim algo inovador, Então ele trouxe algo realmente que aquilo que ele queria impor de diferente, porque as pessoas, ele sabia pintar muito bem. Teve quadros dele que ele pintou estilo ao cubismo, mas não era isso que ele queria. Ele não queria estar imitando os artistas europeus, ele queria ter o seu próprio estilo, E ele conseguiu, gente, elaborar um estilo próprio. E aí, em 1924, ele entra, no surrealismo. Ele começa a fazer quadros que estavam fora da nossa realidade, nada parecido com o real. Esse quadro foi quando ele entrou, no movimento surrealista. Esse quadro é chamado de Maternidade. Então observa aí, vamos ver se realmente tem alguma relação com maternidade. Você consegue ver, observar? Então, ali tem, a gente não consegue saber muito bem se é um óvulo, fecundando. O que seria esse pêndulo? Qual é a sua representatividade? Então é isso que ele queria mostrar, algo que ninguém faz. Por quê? Se fosse uma criança pintando, ela não iria pintar uma mãe exatamente do jeito que é uma mãe. Então é isso que ele queria passar nos seus desenhos. Aqui, esse quadro foi um ano depois, 1925, ele pintou o Carnaval de Alerquim. Então dá uma olhadinha aí para ver se você acha alguma coisa parecida com o carnaval. Então tem ali uns bichinhos debaixo da mesa, Parece que é um macaquinho puxando um gato. Tem uma barata em cima de um dado. Talvez seriam as fantasias que uma criança vê,
e várias coisas aí que a gente não consegue definir muito bem. E aí, gente, ele começa a ficar famoso. Esse quadro aqui é de 1928, ele foi fazer uma visita em Holanda. E aí, ele voltou e pintou esse quadro aí, Interiores Holandeses 1, e tem o Interiores Holandeses 2. Esse daqui foi em 1928. Você imagina a Holanda desse jeito? Então, tem até aparecendo um instrumento musical ali. Talvez ele tenha visto alguém tocando, né? Esse daqui, ó, Interiores Holandeses 2, de 1928. Então a gente não sabe assim definir muito bem o que se trata aí, né? Se quem que era, né? Parece uma pessoa em movimento, um animal. E aí, por volta dos anos 30, ele começa a ficar famoso mundialmente. E ele começou a expor as obras dele regularmente nas galerias, né? Tanto nas galerias francesas quanto nas americanas. Ele ilustrou livros, ele fez cenários para balé, ele passou a interessar-se por colagem, murais, e seu grafismo se reduziu a linhas, pontos e manchas coloridas. Então, ó, daquilo dali, né, daqueles maternidade, esses quadros, ele foi chegando a isso daqui, ó. E aí, como que se diz o nome dele? O Joan Miró, ele era um cara assim bem reservado, apesar de ele ter ficado famoso, ele não gostava muito, assim, um cara quieto, né? Bem na dele, muito educado. E a arte dele é tão interessante, gente, tão interessante que é como se fosse uma criança, né? Como se uma criança estivesse saindo ali do seio da sua mãe e fosse conhecer o mundo pela primeira vez. Então é bem isso que ele quer retratar, né? Essa sensação assim, nossa, mas eu nunca vi isso. E é isso que ele quer causar na gente. Hoje em dia, né, pessoal, a gente deve, né, incentivar muito as crianças a desenharem. Nós, como professores de artes, a gente procura ao máximo assim, incentivar a criança a pegar no lápis e desenhar. Muitas têm medo, né? Tudo é difícil no começo. E esse incentivo muitas vezes está acabando nas escolas. E eu queria mostrar para vocês um projeto que não é aqui no Brasil, é americano, onde incentiva as crianças a desenharem. O que esse projeto faz? Ele pega alguns desenhos de algumas crianças e ele dá uma outra roupagem para os desenhos, até mesmo fazem bonecos, né, desses desenhos. Esse projeto é chamado The Monsters Project, que é um projeto, o monstro, né? E ele iniciou com os professores, dando essa ideia, e aí se juntaram, né, com uma turma que sabe fazer um trabalho de Photoshop, e ficou bem bacana, as crianças amaram participar desse projeto. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a importância que tem, né, para uma criança o seu desenho. Olha lá, ó, tá vendo? Ela desenhou seu monstrinho e o pessoal do projeto foi e deu uma elaborada no monstrinho, ó. Como que eles dessem uma nova vida, né, pro monstrinho. Olha a cara de felicidade dessa criança. Olha aqui outro desenho de uma criança. E eles deram a nova roupagem, né? Que legal, olha. Tem um homem dentro da máquina, né? Ficou muito bacana mesmo. As crianças simplesmente adoram e incentivam as crianças, né? As crianças não veem como a gente vê. E essa criatividade que é o bacana. A gente estar incentivando as crianças a continuar a desenhar. Olha só como que é a visão de uma criança, né?
Olha que bacana. Muito legal mesmo. E aí, gente, você já imaginou se a gente vivesse no mundo das crianças, né? Nós vivêssemos assim no mundo da fantasia de uma criança, como a criança enxerga. Às vezes a gente não nem pensa, a gente cresce, né? E a gente não imagina que a criança ela vê as coisas de forma diferente. E eu achei legal também mostrar um projeto de um americano, o nome dele é Robin. Ele é um artista, ele anda por trabalho, ele pega o metrô no Brooklyn e vai até Manhattan. E nisso ele tira algumas fotos de algumas pessoas que não estão percebendo ele ali dentro do metrô. Ele tira foto e vai e faz uns desenhos bem engraçados das pessoas ali sentadas no metrô, né? Então vamos ver que trabalho legal. Olha aí, ó. É como se fosse o mundo de uma criança, né? Ó, ele pegou a criança que não estava olhando, né? Ele criou esse bonequinho. Olha lá, pessoal. Só nos Estados Unidos mesmo, porque se aqui no Brasil já tinham levado tudo dele, né? Até o monstrinho consegue dormir e descansar. Legal. Muito bom. Ali é o celular olhando o filho, né? E ali é a mulher olhando o celular. Aqui talvez seja o Trump, né? E muito lixo. Aqui é um cara de cabeça vazia, porque não deu pra ver o rosto do cara, né? Ele fez um formato ali como se fosse da Apple, né? O celular cobriu a cara do cara. E aqui mais um monstrinho que tá todo espremidinho. E tem um monte, gente. Um monte mesmo. Se vocês quiserem olhar, é muito legal, você dá risada de ver. Então é isso, né? O mundo de uma criança é bem diferente do da gente, né? Eles enxergam o mundo deles assim, um mundo mais de ilusão, né? E nem tudo é real, nem tudo é igual que parece ser. E é sobre isso que nós vamos fazer hoje na nossa atividade. Vamos ver então? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Ó, Joan Miró, de 1893 a 1983, foi um importante pintor. Criou sua própria linguagem artística e retratou a natureza da forma como faria o homem primitivo ou uma criança, cujos símbolos fluíam do subconsciente como fonte de imagens fantásticas e de sonho. Nesse período destacam-se as telas Maternidade, que foi que vocês viram, e o Carnaval de Arlequim. Faça um desenho baseando na imaginação de uma criança. Por isso, utilize a tabela dos símbolos abaixo e represente cada parte do corpo como Joan Miró fazia em suas telas. Use as cores indicadas na tabela. Então a tabela é essa daqui. Aqui ó, nós temos o corpo, tudo isso daqui ó, é como uma criança retrataria o corpo, né? A cabeça, olha aqui ó, tudo isso daqui é como a criança retrataria a cabeça. Os olhos, tudo isso daqui representando os olhos. E detalhes, né? Então os detalhes seriam isso daqui. As cores, ó, seria preto, amarelo, vermelho e azul. Preto, vermelho, azul e verde, preto, azul, amarelo e roxo, preto, azul, verde e amarelo, preto, vermelho, amarelo e laranja, preto, laranja, azul e verde. Aí, pessoal, na próxima folha, tem uma folha em branco, você vai elaborar o desenho seu como se fosse uma criança. A criança, ela não faz um corpo exatamente como o nosso, não é mesmo? Olha, o corpo que a criança desenha pode ser em formato de triângulo, né? Tá vendo? Ó, formato de pera. A cabeça, olha, pode ser até quadrada, né? Se ela não conseguir fazer.
os olhos, ó, né? Então não é nada igual. Você vai elaborar um desenho assim também e vai pintar com as cores aqui de baixo, tá? Conforme está indicando aqui na tabela. Então é isso, gente. Hoje vocês cresceram e já sabem desenhar bem melhor do que quando vocês eram pequenininhos, né? Mas quando vocês eram pequenininhos também, vocês rabiscavam lá e falava que aquilo dali era um gato, né? Um risco falava que aquilo ali era um carro. E é desse jeito que a criança enxerga, né? Para ela é exatamente aquilo que ela está falando que é. E você vai brincar com isso agora, fazendo de conta que você está no mundo de uma criança, imaginando como uma criança, tá bom? Então ficamos por aqui, nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!